Bom, galera, eu já acabei aqui de configurar o projeto, certo? Basicamente, o que foi que eu fiz? Eu criei uma pastazinha sus com 3 pastas dentro para a gente poder organizar o nosso projeto. Eu criei um arquivo composer.json onde eu defini o PSR4, o autoload, e instalei uma biblioteca de rotas para a gente poder trabalhar com os dados da requisição, certo? Rodei o comando composer install, ele baixou já a dependência aqui, ok? Bom, eu vou continuar aqui fazendo uma pequena configuração. A gente define algumas rotas de listagem, de criação, certo? Para a gente poder iniciar realmente com o PDO. Bem, galera, continuando aqui a configuração, eu criei uma pastazinha public, um arquivo index.php e já defini aqui uma rota para saber se está tudo funcionando, certo? Eu fiz um teste anteriormente aqui. Eu vou rodar o servidor embutido do PHP mesmo, certo? Vamos ver aqui, pronto, a gente vê aqui que ele já está fazendo o carregamento, certo? Bom, a gente pode ver aqui que ele está carregando normal. Bom, galera, vamos iniciar agora realmente a trabalhar com o PDO, certo? Primeiramente, eu vou vir aqui na minha pastazinha de infraestrutura e eu vou criar uma nova pasta. Vou dar um nome aqui para essa pasta, certo? Persistence. Dentro dela eu vou criar uma classe chamada database, por exemplo. O namespace dela vai ser crc. Pronto. O que basicamente ela vai ter, galera? Eu vou criar aqui um métodozinho público chamado getConnection, por exemplo, certo? Essa classe ela vai ser abstrata, mas na frente eu vou dizer o porquê. E aqui a gente vai criar uma pequena conexão com o PDO, certo? Eu vou definir aqui PDO. Basicamente eu vou passar aqui os dados de configuração para o PDO. Bom, a gente vai conectar aqui, certo? A gente vai utilizar aqui, tem até uma colinha aqui que eu peguei. Eu vou utilizar MySQL host. O meu vai ser o localhost mesmo. Minha base de dados eu criei PDO série. Aqui ele pede o usuário e pede também a senha. Bom, ele ainda aceita, a classe PDO ele aceita ainda mais um parâmetro que são esses options. O que seriam esses options? É para a gente utilizar, setar algumas configurações para poder melhorar a nossa forma de trabalhar com PDO. Por exemplo, a gente pode configurar como trabalhar com erros com o PDO, certo? Tanto é que eu particularmente costumo muito fazer isso. Eu adiciono, eu não passo aqui como quarto parâmetro, eu prefiro configurar depois, certo? Uma coisa que eu acabei esquecendo aqui, ele copiou aqui alguma coisa, pronto. Eu gosto de envolver a conexão num try catch, porque se acontecer alguma exceção, eu consigo saber o que aconteceu, se deu algum erro, certo? Bom, vou colocar aqui que é PDO exception, vou colocar aqui como é mesmo. E se der algum problema de conexão, galera, a gente vai, vou dar um var dump aqui, não é get message, por exemplo. Eu falei para vocês que tem algumas outras configurações, certo? Eu utilizo muito essa daqui, ó, PDO set attribute, aí PDO
Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu não lembro muito bem de cabeça, mas é set attribute PDO. Pronto, set attribute. Tem todos os arquivos de... Tem todas as configurações, os parâmetros para esse método set attribute, certo? Para forçar o nome de uma coluna específica. Eu utilizo esse daqui, galera, ó, trabalhar com erro, certo? A gente pode silenciar, a gente pode dar um warning, a gente pode aplicar uma exceção. Ou seja, quando a gente utiliza o PDO ATTR mode, quando a gente seta esse atributo, a gente seta essa configuração, se acontecer alguma coisa com o PDO, ele vai gerar uma exceção, e gerando essa exceção, ele vai cair no meu try catch, ele vai cair lá no meu catch, certo? Bom, vamos terminar aqui de configurar a conexão. Vou setar aqui TTR mode e PDO mode exception. Pronto, galera, basicamente se acontecer algum erro de conexão com o banco, por exemplo, com esse parâmetro aqui atribuído, configurado, ele vai cair no meu catch, certo? Basicamente é isso. E aqui eu vou dar um return no meu PDO. Pronto, na minha conexão. Bom, galera, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui um método que configura com um banco de dados, certo? Mas a gente pode melhorar um pouco isso aqui. Por exemplo, nós podemos ter um driver, por exemplo, um atributo chamado driver. A gente pode ter um atributo de host. A gente pode ter um dbName, private user, que é o usuário do banco, e a minha senha. E agora a gente pode fazer essas substituições aqui, ó. Por exemplo, a gente pode substituir o driver. Eu vou utilizar aqui aspas duplas para mim poder fazer interpolação, certo, galera? Driver. Eu vou utilizar aqui o host, certo? Aqui vai ser o dbName. Aqui vai ser o user e o password. Pronto. Galera, por que eu fiz isso? Posso mostrar aqui que a gente criou uma classe abstrata que tem um método de conexão com o banco de dados, que ele vai retornar uma instância do PDO, e a gente setou alguns parâmetros. A gente tem aqui alguns atributos dinâmicos, certo? Por que eu fiz isso? Porque é o seguinte, se eu no meu projeto eu estiver utilizando o MySQL, por exemplo, eu vou ter que criar uma classe que vai estender essa database aqui, certo? Ele vai ter que setar esses parâmetros aqui, esses atributos, setar todos esses atributos, e assim eu vou conseguir trabalhar com o MySQL, utilizando essa classe que eu criei, certo? Se o meu sistema precisar se conectar com algum outro banco de dados, eu só vou precisar criar uma outra classe que estenda isso aqui, que estenda essa classe database, adicionar os valores aos atributos, e eu já vou conseguir me conectar com o outro banco de dados. Eu quero que vocês entendam o seguinte: eu abstraí a conexão com o banco de dados, certo? Eu criei uma classe padrão e eu vou poder criar classes filhas específicas para se conectar com determinado banco de dados. Ou seja, eu posso ter uma classe aqui que trabalhe com o Postgres, que trabalhe com o Oracle, com o MySQL, com o Firebase, por exemplo.
ou com qualquer outro que o PDO suporte. Bom, a gente pode continuar aqui fazendo essa configuração. Eu vou criar aqui, galera, uma classe chamada PDO MySQL, por exemplo. Pronto, PDO MySQL é o suficiente mesmo. O que esse PDO MySQL vai fazer, galera? A gente pode fazer, ele vai estender a minha classe database, certo? E a gente pode aqui no construtor dela setar todos aqueles valores, certo? Então, por exemplo, o driver deixa eu pegar logo todos aqui, que é muito melhor. Bom, galera, eu já fiz aqui a configuração, certo? Tá aqui vermelhinho porque eu coloquei aqui como private e tem que ser como protegido, um atributo protegido. Pronto. Bom, eu já tenho aqui uma classe que consegue trabalhar com o MySQL, ela consegue se conectar com o MySQL. Se eu precisasse de uma classe que precisasse se conectar com o Postgres, eu vinha aqui, criava um PDO Postgres, estendia a minha classe database aqui e fazia basicamente isso aqui. Eu já conseguiria criar o objeto PDO Postgres ou PDO MySQL, chamar o método getConnection, que ele já ia me retornar uma instância do PDO conectado com o Postgres, conectado com minha base de dados do Postgres ou do MySQL ou de qualquer outra conexão, certo? Ou seja, a gente já abstraiu a conexão. Dá para melhorar isso aqui, galera? Dá para melhorar, mas por enquanto a gente vai deixar assim. Mais na frente a gente pode ver uma forma de melhorar essa conexão, certo? Basicamente, galera, a gente acabou de criar uma forma de se conectar com um banco de dados. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente já trabalhando, fazendo inserção, manipulação, certo? Então eu vejo vocês no próximo vídeo.